Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.5, exercício número 14. Vamos ao enunciado. Encontre dy dx por derivação implícita. A função é e elevado a y vezes o seno de x igual a x mais x vezes y. Bom, para encontrar dy dx, a gente aplica aí a derivada em relação a x dos dois lados aí da equação. Então, derivada em relação a x da função e de y vezes o seno de x tem que ser igual à derivada em relação a x da função x mais x vezes y. Então, vamos fazer aí a derivada. Aqui, nesse primeiro termo, a gente tem que perceber que temos um produto entre funções, lembrando que y é função de x. Tá? Então, para derivar, regra do produto. Como que fica aí a regra do produto? Deriva a primeira função. Tá? Como a primeira função é em relação a y, a gente aplica aí, deriva ela em relação a y, derivada de e de y é e de y, e multiplica pela derivada da variável y em relação a x, que é onde aparece o nosso dy dx. Então, o dy dx sempre vai aparecer quando eu derivar o y. Derivo o y normalmente em relação a y e multiplica pela derivada dy dx. Essa é a derivada do primeiro termo. Copia a segunda função, seno de x. Aí, mais, copia a primeira função. A primeira função é o e de y. Agora a gente deriva a segunda. A derivada da segunda em relação a x, derivada do seno, é o cosseno de x. Então, fizemos a derivada deste lado da função, igual. Agora vamos derivar esse lado em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1. Aí, mais, aqui novamente temos um produto, né? Lembrando que y é função de x. Então, regra do produto para essa derivada. Derivada da primeira função em relação a x, 1. Copia a segunda do jeito que está, y. Mais, copia a primeira função, x. Deriva a segunda, né? Primeiro eu derivo ela em relação a y, né? Ou seja, 1. E depois eu multiplico pela derivada de y em relação a x, que é o nosso dy dx que estamos procurando. Agora, temos que isolar o dy dx aí nessa equação. Então, tudo que é dy dx eu vou escrever desse lado. Então, vai ficar e de y, que multiplica o seno de x, vezes dy dx. Esse termo que tem dy dx, vou passar para cá. Então, vai ficar menos x, que multiplica dy dx. Isso é igual. Quem não tem dy dx, fica aqui desse lado da igualdade, 1. Mais o y, esse termo não tem, então passa menos e de y vezes o cosseno de x. Agora aqui eu coloco o dy dx em evidência. Fica dy dx em evidência. Nesse primeiro termo sobra e de y, seno de x. Nesse segundo, menos x. Isso tudo é igual a 1 mais y menos e elevado a y vezes o cosseno de x. Então, vamos ter aí que dy dx, que é o diferencial que a gente está procurando, é 1 mais y menos e elevado a y vezes o cosseno de x. Tudo isso aí dividido por esse termo que passa dividindo e de y, seno de x, menos x. Essa é a derivada da função de forma implícita. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!